Meu irmão, minha irmã, o Senhor te dê a paz e te dê uma alegria que, no dizer de Francisco, deveria e poderia chegar a ser uma perfeita alegria. Só que isso seria até motivo para uma outra conversa num outro momento. O que faremos agora, nessa sexta-feira, é apresentar, proponho isso para todos nós, uma reflexão sobre o sentido que tem a alegria para nós. E eu coloquei no título para chamar um pouco a atenção, sim, mas para dar um sentido assim de, pera lá, mas alegria para nós, que tipo, como deve ser? Eu chamei de alegria militante. Por que eu não chamei, por exemplo, de alegria missionária? O Papa Francisco, quando escreveu a primeira exortação dele, em 2013 ainda, Evangelii Gaudium, né, a alegria do Evangelho, ele escreveu, eu tenho anotado no número 21, falando sobre isso. Quer dizer que os discípulos e discípulas de Jesus podem e devem viver uma alegria missionária. Eu vou deixar aqui o acesso à exortação, caso você queira dar uma lida novamente ou conferir alguns números, porque aquilo ali, aquele texto, aquela exortação, continua válida. E como continua? Quando se fala, por exemplo, das bem-aventuranças, enfim, é necessário que nós entendamos isso. Agora, eu estou escolhendo esse texto, principalmente as pessoas que são ou mais idosas, ou têm uma formação mais, a gente poderia dizer, entre aspas, né, conservadora. Conservador é viver o Evangelho, né? Mas uma pessoa que segue uma catequese mais tradicional vai falar em igreja padecente, igreja que é a chamada igreja militante e a igreja triunfante. São três estados de vida, né, dos nossos irmãos que já faleceram, os padecentes ou os expectantes, é um outro termo que é utilizado. Nós que caminhamos nesse mundo, a igreja que é militante, que milita, né? E a igreja triunfante, que é a igreja dos santos e santas de Deus, que intercedem por nós. Então, meu irmão, minha irmã, quando eu trago essa reflexão, eu digo, bom, nós já tivemos na segunda-feira uma reflexão e uma motivação para nos prepararmos bem para essa missa do terceiro domingo, o domingo Gaudete, né, o domingo da alegria. Mas, se você não viu, eu deixo aqui no primeiro comentário fixado, aqui embaixo do vídeo, deixo o acesso a esse vídeo, ou então, se você já é inscrito no canal há mais tempo, você sabe que nós temos as playlists, enfim, você já sabe se movimentar aqui pelo canal, então, mas se você não é inscrito, se inscreva, peço, tá? Compartilhe, dê o seu joinha, essas coisas que às vezes eu esqueço, mas eu digo isso, né? Bom, esse termo, então, igreja militante, é um termo que vem mexer conosco, porque nós entendemos, se é militante, exige um esforço, um combate. E é aí que a gente vai entender o contexto litúrgico em que nós estamos. Nós estamos num contexto em que o advento, nós sabemos, é alegre expectativa pela vinda do Senhor, que já está às portas. Então nós saímos do segundo domingo, da segunda semana, e entramos na terceira semana, e depois, quarto domingo, quarta semana diminuída, e já é Natal, já será Natal. Então o contexto nosso é esse. Então alegrai-vos sempre no Senhor. Esse texto de Filipenses, no capítulo 4, é isso. De novo eu repito, alegrai-vos, o Senhor está próximo. Por que essa insistência de Paulo? Por que essa insistência, séculos e séculos, da igreja? É que nós não podemos, como diria o Papa Francisco, né, não deixem que lhes roubem a alegria. Embora nós, como qualquer ser humano, enfrentemos dificuldades, as batalhas da vida, as dificuldades, nós não podemos deixar que essa bem-aventurança de crer em Jesus, essa bem-aventurança de segui-lo, de ter essa boa notícia em nós, essa felicidade, ninguém pode, essa alegria, né? Ninguém pode tirar de nós. Então é isso. Essa exortação, né, alegrai-vos sempre no Senhor, não é um conselho, é um imperativo, é como que uma ordem. Olha, eu repito, o que Paulo faz aí é, de certa forma, como Jesus até deu o mandamento do amor, a gente poderia até dizer que, como decorrência, há um mandamento da alegria. Espera lá, mas nunca teremos as tristezas, as dificuldades da vida? Não, não é isso não. Então nós vamos procurar entender que, embora a gente tenha essas dificuldades, nós temos e podemos fazer uma escolha ativa por viver alegres,
Agora, vejam, as circunstâncias que são favoráveis, você já ouviu a expressão? Sextou, hoje é sexta-feira, né? Sextou. Há pessoas que podem, às vezes, se enganar, achar que a vida é entre uma sexta-feira e outra, porque vai pegar um finalzão de semana, ou dias de férias e tudo. É muito mais do que as chamadas circunstâncias favoráveis. É uma alegria que vai além, ela transcende essas circunstâncias. Por quê? A nossa alegria se fundamenta em Deus. Ora, quando a gente diz isso, qual que seria então o espírito que nos moveria? A gente poderia dizer que essa alegria é uma alegria que é carregada de moderação, ou a gente poderia dizer uma bondade ou paciência. Há vários termos que são utilizados para a gente poder entender que a gente aqui diz o seguinte, é uma prova exterior de uma paz interior. O que as pessoas queriam dizer com isso, os que refletem sobre esse assunto e tudo? Que quando a pessoa tem uma alegria, tem uma felicidade, ainda que tenha que enfrentar os embates da vida, e enfrenta, não se acomoda, essa pessoa se mantém em paz. Então é isso. Se mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tristezas, nós mantivermos um espírito alegre, feliz, na certeza de que Deus é o nosso fundamento, tranquilo, né? É uma alegria que não depende simplesmente de circunstâncias. E aí nós poderíamos dizer que aí a gente entenderia a alegria no contexto dessa celebração nossa do Domingo Gaudete, né, o Domingo da Alegria. A alegria militante, o que seria? Nós poderíamos dizer que essa alegria ela é uma resistência. Ela vai contra o desespero e as tristezas que há no mundo. Como que é uma espécie de, entre aspas, uma revolta. Eu até anotei aqui assim, que a gente poderia dizer que quando o Papa Francisco falou assim, não deixem que eles roubem a alegria, a gente pode dizer, sim, não vai deixar que roubem, mas nós devemos então guardar bem. E qual seria o cofre para guardar a alegria, essa alegria militante? As nossas próprias forças, no nosso próprio coração, claro, no nosso interior. Mas é aí que entra a força da comunidade. Há um canto das comunidades que diz o seguinte, eu sou feliz na comunidade eu sou feliz. Veja, nós não devemos carregar o fardo sozinhos, mas carregai os fardos uns dos outros, suportai-vos mutuamente. Suportar não é só simplesmente aguentar as fragilidades, as chatices, né, da gente, não, as pessoas não. Sede suporte uns dos outros. Tem dia que eu estou fraco, então um irmão, uma irmã, é o meu suporte, estarem me suportando. E igualmente, eu com outros irmãos, na comunidade, nós fazemos isso. Na comunidade, na família, no grupo de amigos. Então, essa fraterna amizade que deve nos animar a todos. É nesse sentido que não só a alegria cristã é uma alegria que milita e que resiste, mas é uma alegria que uma potência, portanto, uma força transformadora. Ela nos motiva a agir sempre. E é aí que, unida à fé, à esperança e à caridade, ao amor, essas três virtudes teologais que nós recebemos no nosso batismo, nós sabemos que a alegria, fruto do Espírito Santo, é como que um grande farol que vai clarear os momentos de, a gente poderia dizer, de escuridão, de trevas, que sempre há na vida. Estou me alongando, mas então, concluindo, o que a gente poderia dizer? Que essa chamada igreja militante é uma igreja que, embora enfrente as dificuldades, não é aquela dificuldade enfrentada com violência. Se tiver que fazer violência, que seja feita contra si mesmo, contra, vamos dizer assim, os instintos que a gente tem de vaidade, de vanglória, enfim, tudo isso que a gente sabe que atrapalha tanto o nosso seguimento de Jesus. E aí a gente poderia dizer que a gente vai militar contra a gente mesmo, e a gente poderia dizer também, aí bem entre aspas, né, o espírito do mundo, o espírito do mal, mas aí a gente pode saber que, por mais que a gente procure fazer com que a gente tenha vitórias e tudo, pode ser que num momento ou outro em que a gente não obtiver essa vitória contra o mal que há no mundo, pode ser que a gente tenha tendência a desanimar. E é aí que a gente deve se armar com as armaduras do Espírito, quer dizer, a presença de Deus na nossa vida.
Mas aí eu pediria, meu irmão, minha irmã, que você pudesse continuar lendo algo. Eu vou deixar o material aqui, mas não pare. Que o nosso caminho em direção ao nascimento de Jesus, a celebração do nascimento de Jesus, mova em nós tudo aquilo que nos faça felizes, alegres, testemunhas dessa alegria que ninguém pode roubar. A alegria do Evangelho, a alegria da boa notícia que o Senhor nos deixou, que semeou no nosso coração. Fraterno abraço, muita alegria, paz e bem.